Brasil está fora da Copa de 2026. Sonho do Hexa teve que ser mais uma vez adiado para 2030. A atitude da seleção brasileira dentro e fora de campo gera altas críticas. Zé Felipe perde a paciência com Vini Júnior e teve até recadinho do Haaland, tá? E também, como bons brasileiros, não podemos perder a esperança, porque no próximo ano a gente tem a chance de conquistar o título através da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá aqui no Brasil. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes de começar, eu já vou pedir para você, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações do sininho, que é super importante. Quando você ativa, sempre que sair vídeos novos por aqui, você vai ser notificado e recebe todas as informações em primeira mão, tá? Então agora, bora pro vídeo. Então, gente, vamos começar falando, né, o que foi o jogo de ontem, né? O que foi o jogo de ontem? Já imaginávamos, né, que seria ali uma disputa difícil, seria um jogo mais garrado, que ia realmente exigir muito mais, né, da seleção brasileira, mas a gente não imaginou que a seleção iria perder tantas oportunidades assim como ela perdeu, tá? Ainda no primeiro tempo, o Brasil perdeu uma chance, uma grande oportunidade, né, de marcar com um pênalti. Inclusive, acredito que nas mídias sociais, o que está mais trazendo questionamento é o motivo da escolha do batedor de pênalti, né, que foi aí o Bruno Guimarães, tá? Foi uma decisão assim que a galera ficou realmente por entender se era uma decisão tomada no momento ali, né, que acontecesse a oportunidade do pênalti, ou se era uma decisão em que era tomada pré-jogo, né? Inclusive, essa informação pegou muita gente surpresa, porque foi dito, né, que a decisão de quem iria bater os pênaltis, caso tivesse a oportunidade, seria ali no primeiro momento, né, tomando ali a decisão, por ser o Bruno Guimarães mesmo, tá? E aí, gente, rolou então a oportunidade ainda no primeiro tempo, foi quando o Bruno bateu o pênalti, porém ele errou. E aí já começou o rebuliço, né, nas mídias sociais aí, tá? A onda de crítica foi grande, inclusive, eu tava acompanhando algumas transmissões, né? E aí o pessoal tava falando que essa questão possa ter até aí exposto muito o Bruno Guimarães, né? Porque mais pra frente a gente vai entender que se ele tivesse acertado esse pênalti, talvez o Brasil tivesse tido oportunidade de ir para uma prorrogação e talvez o cenário seria diferente. Mas a gente sabe, né, quem acompanhou, acredito que o Brasil todo ontem ficou muito envolto, né? Ficou muito atento, muito de olho, acompanhou de perto mesmo o jogo e viu que o Brasil perdeu diversas oportunidades ao longo do jogo, tá? Para além dos goleiros, né? Tanto o goleiro do Brasil quanto o goleiro da Noruega ter feito boas defesas, né? Porque fizeram realmente. O time em si, no meio de campo, perdeu muitas oportunidades. E isso aí deixou o torcedor brasileiro aí bem. Como que eu posso dizer? Bem choque, né? Para não falar aí outras coisas, tá? E aí, gente, é uma coisa que tá circulando bastante é sobre o porquê o Ancelotti teve, né? Qual foi o parâmetro que ele seguiu aí para poder colocar o Bruno Guimarães como o principal batedor de pênalti. E aí, né, o Ancelotti falou na coletiva, o próprio Vini Júnior falou que nos treinos ali, o Bruno Guimarães treinou bastante, teria até então se preparado bastante para um momento ali como esse, tá? Mas uma imagem, um questionamento que tá rolando bastante na internet por que não Vini Júnior, sendo que ele, né, que vinha até então sendo ali o protagonista da seleção nessa Copa. E uma imagem que está circulando bastante nas redes sociais é essa aqui que eu trouxe para vocês, né? Que muita gente está falando que nesse momento aqui, em que o Vini entrega a bola aí para o Bruno Guimarães, foi quando o Brasil foi eliminado dessa Copa, tá? E aí, qual que é a comparação que a galera tá fazendo? Por quê? As outras grandes seleções, né, consideradas aí grandes seleções mundiais, quando teve a oportunidade de bater um pênalti, os seus principais jogadores que fizeram, né, essa cobrança, né? Como a gente pode ver na Argentina, foi o Lionel Messi, em Portugal foi o Cristiano e na França foi o Kylian Mbappé, né? E aí chega na vez do Brasil, essa cena aqui que a gente vê. E aí isso aí, gente, pegou muito, né? Pegou muito o brasileiro, porque realmente gente, eu vou falar pra vocês, tá? Sendo aí bem sincera, eu não sou uma pessoa que acompanha futebol, assim, afinco, que, meu Deus, eu vou lá e vou. Não sou, tá? Mas algumas coisas, na verdade, não precisa de você ser mega especialista pra entender que teriam que ter sido feitas daquela forma. E de verdade, na falta de, por exemplo, um Neymar, como ele nesse momento em específico, né, da cobrança, ele tava ainda no banco de reservas, na falta dele, quem teria que bater era o Vini Júnior. Era o Vini Júnior. Porque assim, querendo ou não, a gente sabe, né?
como o Neymar é um dos maiores jogadores, né, considerado um dos maiores jogadores da seleção do Brasil, uh, já correu notícias. Até a gente que não é tão por dentro do futebol já entende que o Neymar é sim um bom batedor de pênalti, tanto que ontem ele conseguiu marcar, né? Então, assim, e como ele não estava naquele momento em campo, quem teria que ter feito isso era o protagonista, era o Vini Júnior. E, assim, não precisa nem de você entender muito do futebol para entender que essa teria que ter sido a decisão a ter sido tomada. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E, infelizmente, nós estamos aí, né, fora da Copa do Mundo de 2026. Então, esse sonho aí, gente, a última vez que o Brasil ganhou, eu tinha 2 anos, tá? E agora, a próxima oportunidade que o Brasil vai ter de talvez ganhar, eu vou estar com 30. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Mas, assim, uma coisa inquestionável, incontestável, é que por diversos momentos, né, nessa campanha do Brasil, durante essa Copa até ontem, foi algumas decisões realmente ali que vinham sido, né, sendo tomadas aí pelo Ancelotti, tá? E aí o que que acontece? O jogo aconteceu, né? O Bruno perdeu esse pênalti, não demorou muito, né? O primeiro tempo terminou ali, então, 0-0, tá? Ninguém marcou. No início, né, na primeira parte do jogo ali, o, o Brasil tava marcando muito, muito, muito mesmo o Haaland, né? Porque sabia que se ele pegasse, gente, ele ia fazer. Então o Brasil tava, no primeiro tempo, o Haaland nem tocou na bola praticamente. Foram raríssimas as oportunidades ali, tá? E em contrapartida, o Brasil, ainda no primeiro tempo, teve ali algumas oportunidades muito boas de marcar e não fez. No retorno, né, para aí o segundo tempo, o Ancelotti fez algumas modificações no time, né? Tirou alguns jogadores, colocou outros. Entre eles ali, a primeira alteração feita foi colocando o Endrick. Quando o Endrick entrou em campo, o Brasil se oxigenou novamente, acreditou. Tanto que, rapidamente, ali no primeiro lance, após a entrada do Endrick no campo, ele já perdeu uma oportunidade de ouro de fazer o gol. Foi mais uma questão, né, que vem sendo muito questionada aí nas redes sociais, tá? Porque foi realmente assim o pênalti já não poderia ter perdido aquela oportunidade, mas a forma em que o Endrick perdeu a oportunidade de fazer o dele na Copa também vem sendo aí muito questionada, né, nas redes sociais. Então ali, gente, já se foram, só nesse meio tempo, acho que eles já tinham perdido ali umas 3 ou 4 oportunidades de fazer de marcar, né, um gol ali no jogo de ontem, tá? E aí, gente, quando o Brasil retorna, então, né, para o segundo tempo aí, já é possível perceber ali uma mudança na postura da seleção, né? Parece que eles deixaram, parece que eles se entregaram mesmo, né, gente? Mas depois que aconteceu o primeiro gol da seleção norueguesa, feita pelo Haaland, aí o negócio já ficou meio, o clima, tipo assim, já entregou, né? O Brasil já tinha entregado lá no pênalti que errou. Aí depois perdeu algumas oportunidades dentro do jogo, ainda no primeiro tempo. Aí vem pro segundo tempo, coloca Hendrick, perde uma grande oportunidade. Fora algumas outras também. O Casemiro cruzou na área. É, mas o Neymar e o Vini Júnior chegou atrasado, não deu tempo. Gente, foi uma loucura, tá? Perderam algumas oportunidades também, com o Neymar batendo ali na lateral de campo também. Gente, foi um trem assim, tinha que ser, tá? Tinha que sair aí. E aí, o que que acontece? É, a seleção norueguesa logo consegue marcar o segundo gol, né? Também feito aí pelo Haaland. E aí, depois que a seleção norueguesa marca, então, o segundo gol, logo vem uma oportunidade de um novo pênalti. Só que dessa vez o Neymar já estava em campo e ele, né, obviamente, queria bater este segundo pênalti aí. Então, o que que acontece? Se o Brasil tivesse marcado o primeiro pênalti, quando teve oportunidade agora, né? Bem no finalzinho, gente, foi bem no finalzinho do jogo. Oportunidade de fazer marcar esse pênalti com o Neymar, teria empatado o jogo. Empatado assim, gente, gente, meu Deus, tipo assim, eram os 90 minutos, tinha marcado os 90 minutos já. Então, se o Brasil tivesse marcado naquele primeiro pênalti lá no início do jogo, teria empatado e o Brasil teria, né, tido ali um tempo a mais para marcar um terceiro gol e talvez o resultado hoje seria diferente. Mas o que que pega bastante, tá? No momento em que o Neymar foi, né, ali se preparar para poder cobrar esse pênalti, começaram ali uma troca de provocações entre ele e o goleiro da seleção norueguesa, tá? O Neymar falando, onde você quer que eu bato, né? A bola, não sei o quê, comigo não, comigo não. E eles ficaram naquela troca de provocação. Neymar bate,
cobra o pênalti, consegue marcar, e na hora que ele faz isso, ele já vai correndo em direção ao goleiro da seleção norueguesa e continua ali com as provocações, tá? E aí depois, não demora muito, o juiz apita e finaliza o jogo, batendo o martelo assim para a eliminação do Brasil, né, dessa Copa do Mundo aí, tá? E aí, gente, já começa ali o burburinho, todo mundo sem entender diversas situações que aconteceram no decorrer do jogo, quando o time volta, né, para o segundo tempo, que muda muito a postura de jogo deles, como que o time se desestabiliza da forma que se desestabilizou, porque depois que a seleção norueguesa começa a marcar, tem uma treta ali que rola entre as seleções, eles meio que começam ali a ficar com os ânimos muito à flor da pele, então um princípio de briga acontece, até antes mesmo dessa provocação aí que rolou entre o Neymar e o goleiro da seleção norueguesa, tá? Só que aí, o juiz apitou, finalizou o jogo, e geralmente, né, como vinha sendo feito e como é feito quando finaliza os jogos ali, o técnico, né, passa por uma entrevista breve ali para dar uma pincelada sobre o que aconteceu no jogo. Mas no jogo de ontem foi diferente, porque assim que finaliza o jogo, né, o Ancelotti vai, cumprimenta o técnico da seleção norueguesa e já sai direto do campo sem falar com a imprensa, né, o que geralmente vinha fazendo aí, mesmo em diversos momentos das entrevistas anteriores, eles mostrando uma insatisfação por estar tendo, né, que cumprir por ter que cumprir aquele protocolo de dar uma palavrinha ali com a imprensa logo após o jogo. Então, essa primeira atitude aí já gera mais gatilho, vamos dizer assim, né, no torcedor, porque o técnico da seleção não foi ali, de certa forma, prestar contas ou se fazer entender o porquê de certas atitudes, né? O porquê, principalmente, gente, acho que a coisa que mais vem sendo questionada no jogo de ontem foi a escolha do batedor de pênalti, foi a escolha do Bruno Guimarães, né? E aí, o que acontece? Ancelotti foi, então, aí bastante questionado, né, na coletiva de imprensa depois, porque ali na saída de campo ele conseguiu dar aquela escapadinha, na verdade ele colocou o filho dele pra falar, e o questionamento que veio foi mais uma vez sobre essa escolha do batedor de pênalti aí com o filho dele, tá? Mas não tem como fugir, né? Na coletiva de imprensa oficial, ele foi bastante questionado, o motivo das escolhas dele, qual que era o sentimento dele como técnico, né, ter saído precocemente da Copa, porque afinal de contas ontem ainda eram as oitavas para o Brasil, né? E aí ele falou que ele e a seleção estão todos muito tristes e que esse sentimento aí é normal. Gente, por favor, tá? Você ficar triste, beleza, é normal. Mas algumas coisas não fizeram sentido no jogo de ontem. Não fizeram sentido. O próprio Vinícius Júnior ficou muito apagado no jogo de ontem. Ele que vinha sempre aparecendo muito nos jogos. Ele ficou muito apagado. O Endrick, quando entrou, o povo começou até a soltar meme nas redes sociais. Será que ele dormiu bem? Será que ele se alimentou bem? Porque ele não tá aparecendo. Então, ontem a seleção estava diferente do que vinha sendo. E os principais jogadores estavam diferentes do que vinham sendo, né? E aí vai rolando ali, né? As entrevistas pós-jogo e tudo mais. Até que chegou um momento, né, em que o Vini concedeu uma entrevista. Acho que foi pro Casa TV. Não, nesse momento aqui foi para outra. Foi para várias emissoras, na verdade, né? Da galera perguntando para ele se ele não poderia ter escolhido bater aquele pênalti. E aí vamos ver então, né, o que o Vini Júnior fala, né, na entrevista aí. O Bruno não, já sabia que era o Bruno que bateria, como é que foi aquilo? Não teve debate nenhum, o Mister escolheu o Bruno pra fazer as cobranças, a gente treina todos os dias, ele escolheu o Bruno, eu sempre falo que eu nunca fui vaidoso em querer a artilharia, em querer ser o melhor da competição, eu jogo pela equipe e o momento correto era o Bruno bater, infelizmente ele errou, e futebol é isso, você pode errar e você pode acertar, mas a gente tem que seguir com a cabeça erguida, muita força pro Bruno pela competição que ele fez, infelizmente vai ser manchado pelo pênalti. Do pênalti entre você e o Bruno, não, já sabia. É isso aí, né? É isso aí, complicado, né, gente? É complicado, porque Copa do Mundo não é amistoso, né? Copa do Mundo não é amistoso e acaba que é o sonho, né, de muitas pessoas aí que apostam nesses caras, né? Então, é complicado, né? E aí, beleza, pós-jogo acontece, jogadores ele começam a passar por algumas entrevistas, teve jogador chorando, gente emocionada, sem saber o que falar, teve gente ali sendo questionada, né? Qual que é o recado que eles deveriam deixar para as gerações futuras, né? Que vão jogar as próximas Copas aí. E aí teve gente até chorando, sem saber o que falar, né, gente? Mas assim, entrevistas vai, entrevistas vêm, as seleções já começam a deixar ali, né, o estádio. E aí rola um momento em que
o Vini Júnior tá saindo, né? E aí ele passa ali pelo Haaland que tá fazendo a entrevista dele, né? A coletiva dele ali. E aí o que que acontece? Tem um momento inusitado em que o Vini Júnior tá passando ali, né, pela parte de trás ali, onde o Haaland tá fazendo a entrevista dele. E aí ele vem e cumprimenta ele e abraça o Haaland aí, né? E aí, esse momento aqui deu o que falar nas redes sociais. Por quê? Quando começa a circular, né, esse cumprimento aí dos dois, eis que o Zé Felipe, ele comenta, né, faz um comentário nas redes sociais, né, sobre esse cumprimento aí do Vini Júnior para com o Haaland ali, né? E aí ele manda o Vini Júnior para, né? Vocês estão vendo aí, enfim. Então ele meio que perdeu ali a paciência e manda ele abraçar a chibata dele ali, né? O Zé Felipe mandando esse recado, comentando ali na publicação, que falava, né, desse momento aí de interação entre o Vini Júnior e o Haaland, tá? Sendo que assim, gente, tem que reconhecer, infelizmente, a seleção norueguesa, quando teve as oportunidades, soube aproveitar as oportunidades que teve. E assim, desde o início, o Haaland era um jogador que assim, que sabia que se tivesse oportunidade de pôr o pé na bola, ele ia fazer gol. E foi dito e feito, não tem o que ser feito. Inclusive, antes do jogo acontecer mesmo, o Vini e o Haaland tinham se cumprimentado, se abraçado, porque assim, gente, é futebol. E a gente tem que saber reconhecer também, tá? Mas aí o Zé Felipe meio que perdeu ali a paciência. Tem gente nas mídias sociais aí também chamando o Vini de pipoqueiro, que ele deveria ter chamado essa responsabilidade para ele. Inclusive, eu quero que vocês me falem aqui nos comentários, tá? Vocês acham que não, que o Vini deveria ter sim chamado a responsabilidade para ele e falado, não, essa eu vou fazer, essa eu tenho que fazer? O que vocês acham? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Mas assim, gente, tá. Estamos muito tristes. Brasil, infelizmente, eliminado. Não era o que a gente queria. Mas nós somos aí brasileiros, né? Nós somos um povo brasileiro que não perde a esperança jamais. Infelizmente, o Hexa adiado para 2030, e se Deus quiser ele virá, né? Mas não podemos nos esquecer que no ano que vem acontece pela primeira vez aqui no Brasil a edição da Copa do Mundo Feminina. E vai acontecer, gente, aqui no nosso país. Então, assim, a Copa do Mundo acabou para eles. Mas o Brasil ainda tem essa Copa para viver aí com as nossas meninas super poderosas aqui do Brasil, gente. E eu acredito, tá? Eu quero acreditar que vai dar certo, que a gente vai conseguir pelo menos chegar mais longe do que o que a gente chegou com a seleção nessa Copa, né? Ó, então, para dar uma aquecidinha nos nossos corações, né? A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 acontecerá aqui no Brasil de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Essa será a primeira edição do torneio realizado aqui na América do Sul e vai contar aí com 32 seleções, com a partida de abertura e a grande final que serão disputadas aí no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente acabou pro masculino. Mas as meninas vão vir quentes aí. Eu tenho certeza que elas vão conseguir entregar, sim, um bom resultado. Apesar de futebol feminino ainda não ser, né, valorizado como o futebol masculino, eu acredito que sim, elas vão dar o máximo de si, pelo menos com mais garra do que a gente viu nessa campanha, né, da seleção brasileira e masculina nessa Copa, tá? E aí, os jogos, né, da Copa aí, do mundo feminino, vai acontecer nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E aí, o que que acontece? Então, assim, é a oportunidade dessas meninas lavarem a nossa alma realmente, né? Então, gente, esse foi então o vídeo de agora, tá? Às 6h30 eu volto pra falar mais sobre o que aconteceu no jogo e falar também o que tá acontecendo aí no mundo dos famosos também, tá? Então me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem, o que vocês acharam do Brasil ter perdido, né, aquele pênalti que poderia ter mudado o rumo do jogo, o que vocês acharam das atitudes de Neymar, do Ancelotti, o que vocês acharam do Vini não ter peitado e trago essa responsabilidade pra eles de bater aquele pênalti, que acabou custando, né, a nossa eliminação aí, acompanhado de diversos outros momentos e diversas outras oportunidades que nós perdemos aí, né? Então esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá arrumando 1000 inscritos aqui, eu conto muito com vocês pra gente alcançar essa marca ainda esse mês, tá? A gente tá chegando cada vez mais perto, então deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, pra gente conseguir crescer essa comunidade cada vez mais, tá? Um beijão pra vocês e até a live das 6h30. Beijão, beijão, beijão.